Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso amigo Guilherme Hope, que é o CTIO do IbraWork, especialista em inovação e desenvolvimento de ecossistemas. Guilherme, Gui, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social Podcast. Muito obrigado pelo convite, Thomas. É um prazer estar aqui com você. Esse podcast tão qualificado, que já contou com tantas presenças ilustres, e a gente bater esse papo legal sobre inovação. E Gui, aqui é um bate-papo hoje entre amigos. A gente está aqui para falar um pouquinho da inovação, dos desafios, perspectivas do Brasil em relação a essa cultura, né, que está sendo, a gente percebe que está sendo mudado através da tecnologia e das transformações sociais e econômicas. Mas antes da gente entrar nesse tema especificamente, eu queria te perguntar como é que foi a sua trajetória. Você hoje trabalha no IbraWork, mas antes do IbraWork você trabalhava no ADESAMPA. E você não é do estado de São Paulo. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória também acadêmica e profissional. Isso aí. Cara, vamos começar lá nos idos tempos, cara. Eu já trabalhei desde material de construção a tecido decorativo. Então já trabalhei com muita coisa. Lá em 2008 meio que me definiu como profissional, em que eu fui trabalhar dentro de uma agenda de desenvolvimento social e econômico de uma prefeitura, de um município especificamente, justamente conectando voluntários, conectando as instituições da cidade para apoiar no desenvolvimento municipal, para que a gente pudesse cobrar, inclusive, dos gestores públicos municipais e o apoio do empresariado para desenvolver mais o município. Nesse movimento, eu tive muitos parceiros como Sebrae, Senac. Organizei semanas de empreendedorismo para o Sebrae, lá na região toda. Participei de um ecossistema de inovação e de congregação desses municípios, com mais de 59 municípios na região. Então fiz todo esse movimento. Lá em 2014, 2015, eu discuti a gestão descentralizada de eventos de voluntariado. Então é uma coisa que a gente está vendo hoje aqui em São Paulo. Eu discutia isso lá no interior do Rio Grande do Sul, fazia todo esse movimento. E tive a oportunidade, tive esse contato com essas instituições do terceiro setor para que a gente pudesse construir um futuro melhor para todos os cidadãos do município, né? E qual que era o município? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. É a sexta, sétima maior economia do Rio Grande do Sul, tem um IDH bem alto, é uma qualidade de vida muito boa. A gente tem um município lá de 130 mil habitantes com quase 1 bilhão de orçamento municipal. Então pensa isso para um município tão pequeno lá no interior. Tem condições de pensar no futuro, de estruturar um futuro interessante para os seus cidadãos e discutir inovação, inclusive na gestão pública, né? Conversa vai, conversa vem, história vai, história vem, programas vão, programas vêm. Eu tive a oportunidade de vir voluntariar aqui em São Paulo, na ADESAMPA, em um hackathon que aconteceu aqui muito de bacana, economia prateada. Isso. Vim como mentor, organizador, apoiador. Fiz as mentorias dos grupos de voluntários, a gente auxiliou os grupos que estavam trabalhando, que estavam desenvolvendo as soluções de base inovadora para a economia prateada naquele final de semana. E nesse movimento eu conheci o presidente da ADESAMPA, o Renan Vieira. A gente rolou um match muito legal, a gente discutiu sobre propostas, sobre inovação, sobre políticas públicas. E eu convidei ele para participar do South Summit Brasil. O South Summit Brasil é um evento que nasceu em Lisboa, lá em Portugal, e é um dos maiores eventos de inovação do mundo. Conta com palestrantes extremamente qualificados, com exposição de startups e outros programas. É praticamente uma plataforma de inovação que chegou ao Brasil 4 anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás. E eu convidei o Renan para ir lá conhecer o South Summit Brasil no Rio Grande do Sul, para ele ver como é um outro ecossistema de inovação diferente do de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é praticamente um país, mas conhecer outros ecossistemas dentro da realidade do Brasil é interessante. Eu queria até chegar nesse assunto, Gui. Como é que você, lá na cidade que você fala de 130 mil pessoas, né, de habitantes da população, comparado, você chega aqui em São Paulo e vê uma outra população, né, de mais de 10 milhões, 12 milhões de pessoas aqui só na capital.
Como é que é para você ver esse tipo de diferença de cidades e também desafios que são diferentes na cidade de São Paulo? Muda a escala, né, Thomas? Os desafios permanecem. A gente vê quais os desafios. Desafio de inclusão, por exemplo, quando a gente fala sobre inovação, quando a gente fala sobre participação popular, quando a gente fala logística dos cidadãos, como os cidadãos se movem, a mobilidade urbana também, a questão de saneamento, são todos problemas que todos os municípios brasileiros enfrentam. Em São Paulo, a escala só acaba sendo extrapolada, porque é do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, em uma cidade. Então a gente tem esse desafio, mas basicamente é uma questão de escala mesmo, porque os desafios são basicamente os mesmos. E como é que você vê, Gui, na sua experiência de ADESAMPA, né, da Agência de Desenvolvimento Econômico, como é que foi o seu trabalho lá dentro? Você atingiu seus objetivos, né, nessa passagem dentro da agência? A agência, a ADESAMPA, é um mecanismo maravilhoso, um instrumento maravilhoso que a Prefeitura de São Paulo tem, que tem orçamento para trabalhar, que tem pessoas extremamente qualificadas lá dentro. Então, eu tive um período muito curto de tempo lá dentro, mas tudo que eu vi sempre me impressionou. O desenvolvimento do Hub de Games, o Semeando Negócios, que é da área da agricultura familiar que eles trabalham na região sul da cidade de São Paulo, o VaiTech, o programa de aceleração de startups da periferia, e N outros programas que eles têm, além da gestão dos coworkings municipais da cidade de São Paulo, são mais de 20 estúdios de gravação de podcast que os cidadãos podem utilizar de forma gratuita, só agendando. Então, assim, é um sonho que a maioria dos municípios do Brasil gostaria de ter. Eles gostariam de contar com isso. Uma agência desse porte para ajudar a inovação. Sim, imagina em todos os municípios do Brasil se a gente tivesse a possibilidade de ter uma agência com orçamento, com pessoas qualificadas, com os mecanismos jurídicos, inclusive, que apoiam e dão esse suporte para a instituição poder trabalhar, poder se inserir dentro da comunidade, poder ter os resultados. Então, é um instrumento maravilhoso, foi uma honra poder trabalhar lá. E Gui, na sua visão, qual é o maior entrave estrutural que impede o Brasil de avançar mais rapidamente em inovação? Um dos principais entraves que a gente enfrenta hoje no Brasil, eu acredito que sejam os mecanismos e o apoio aos gestores municipais para desenvolverem esses programas de inovação desde a sua incubação, desde a sua estruturação até a sua implantação. Dentro do programa do Inove Mais Cidades, né, Thomas, que você bem conhece, que a gente tem lá no IbraWork, onde a gente está aproximando as prefeituras desse cenário de inovação através de soluções de base inovadora para problemas do cotidiano da gestão pública. A gente está levando startups para conversar com os gestores públicos municipais, a gente está promovendo uma discussão ao redor da inovação. Percebe-se que falta um movimento dentro da gestão pública em que a gente possa aproximar as instituições do gestor público, porque as instituições alcançam todo o Brasil, como por exemplo a OAB, que a gente volta e meia acaba falando. A OAB é uma instituição de extremo renome, é uma instituição onde tem discussões importantíssimas, é uma instituição que propõe e constrói os arcabouços legais, inclusive para a gente fomentar a inovação no Brasil. Gui, entrando nesse arcabouço legal que você me trouxe agora, né? A gente tem falado bastante desses instrumentos jurídicos, o contrato público de soluções inovadoras, a encomenda tecnológica. Como é que você vê, sendo um player disso, quais são os problemas que os gestores públicos têm? E obviamente que a gente sabe, né, a questão de segurança jurídica, isso afeta muito a decisão de um gestor público, mas com esses instrumentos que estão agora no ordenamento jurídico brasileiro, você acha que é possível ter essa visão de inovação através desses players? Se é possível também, já que a inovação é muito flexível, acho que o gestor tem que ter uma mente aberta também nesse sentido. Como é que é a sua avaliação nesse aspecto da área jurídica? É extremamente interessante, Thomas. O cenário tem evoluído bastante nos últimos anos, a gente tem tido mais atenção para a construção desses mecanismos. Então hoje a gente tem inúmeros mecanismos jurídicos que podem apoiar o gestor público municipal, só que a gente precisa entregar esses mecanismos, a gente precisa letrar
o gestor público municipal, em todas as esferas, não só prefeito, secretariado, procurador do município. A gente precisa que diretores de departamento tenham entendimento dessas coisas, porque muitas vezes o que acontece na área de inovação é que o discurso da inovação vai até certo ponto, quando o senhor, e isso é uma coisa que o Adnan da Ampesp fala para a gente, da Associação dos Municípios de Pequeno e Médio Porte de São Paulo. Ele fala, volta e meia pra gente, o senhor fulano de tal trava lá por medo do CPF. Então a gente precisa trazer quem sabe melhor do que isso, quem sabe melhor que a OAB, por exemplo. Então a gente levar, a gente está mais inserido. E fica com medo do CPF, fica com medo do Tribunal de Contas, isso. Né? Então o gestor fica com medo. Sim, e é um medo real. É compreensível esse receio que eles têm, só que cabe a gente, como agente que está envolvido dentro do ecossistema de inovação de São Paulo e de outras regiões do Brasil, aproximar essas instituições, fazer um movimento como, por exemplo, trazer o SEBRAE Nacional, o SEBRAE Estado de São Paulo, o SEBRAE estadual de cada estado, que eles têm o programa Cidade Empreendedora, que eles têm N outros programas que apoiam o gestor público municipal para começar a inovar. Se a gente incluir nessa discussão a OAB, que trabalha diretamente com a área jurídica, se a gente incluir o empreendedorismo do SEBRAE, se a gente incluir a área do varejo com o SENAC, todos esses grupos estão fazendo seus movimentos dentro da área de inovação. Se a gente trouxer eles para a mesa para discutir, a gente consegue construir soluções personalizadas para cada município e cada microrregião. E Gui, esse ano você trabalhou com muitas comunidades, muitas ONGs, você fez uma capacitação importante dentro do IbraWork. E na sua visão, quais são os elementos essenciais para construir comunidades de inovação fortes e também duradouras? Eu acredito que é um exercício de empatia. É um exercício de empatia que a gente precisa fazer. A gente precisa se colocar dentro da realidade daquela comunidade. Entenda-se não só uma comunidade geolocalizada, uma comunidade também referenciada por profissão, por entidade de classe, seja qual for o movimento que a gente for trabalhar. Tanto que as comunidades que a gente traz é da área de desenvolvimento de software, de empreendedorismo na prefeitura, na periferia. Então, assim, são as mais variadas. O que a gente precisa, e você falou sobre esse movimento no terceiro setor, quais são as necessidades, quais são as dificuldades que cada comunidade tem realmente no dia a dia e como a gente consegue apoiar elas. No terceiro setor, a gente entendeu que havia uma dificuldade muito grande em fazer captação de recursos de projetos, prestação de conta desses projetos e utilização eficaz dos recursos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma parceria com o Instituto Geração Inclusiva, que tem o alcance dessas instituições do terceiro setor, e trouxe eles para um curso, uma atividade de mais de 16 sessões dentro do IbraWork, que nós vamos renovar para o próximo ano, justamente para qualificar e para apoiar essas instituições do terceiro setor. Cada movimento que veio é uma comunidade. Então, cada movimento que veio agrega essa... Já é um grupo de pessoas. Exato, né? Representa um grupo de pessoas. Brincando, a gente está falando aí de representação, mais de 50 mil pessoas que passaram por essas lideranças do terceiro setor, né? E Gui, conte um pouquinho pra gente, como é que programas, instituições e eventos recorrentes podem transformar a cultura de inovação de uma cidade? É fundamental a realização desse tipo de evento, porque a gente muda uma realidade na insistência. A gente precisa estar presente, a gente precisa discutir. A semana de empreendedorismo, quando eu realizei lá no Rio Grande do Sul, com o SEBRAE e tudo mais, eu aceitei realizar um segundo ano se a gente pudesse ter 3 semanas de empreendedorismo durante o ano, porque a gente precisa ter a discussão constante, a gente precisa bater nos mesmos assuntos de uma forma bastante recorrente, até que entre na cabeça do cidadão e que ele se aproprie daquele conteúdo, daquele movimento. Então... é a única maneira de dar resultado. Quanto mais a gente estiver falando sobre o tema, mais resultado vai dar. E você poderia falar um pouquinho dos hackathons, como é que funciona, como é que funcionam as startups, os challenges, para a gente entender um pouquinho dessa cultura de inovação? Com certeza. Hackathons são ferramentas em que a gente define um desafio que a gente quer superar. E aí a gente vai hackear
essa realidade, essa situação, esse problema, esse desafio. A partir do momento que a gente definiu um problema, por exemplo, entre os hackathons que a gente já fez na área de empreendedorismo, digamos um de ESG, a gente tem um desafio, por exemplo, com a destinação de resíduos na comunidade A. A gente vai trazer esse problema, quais são os problemas reais que estão inseridos ali dentro. O problema é a destinação de resíduo, o problema é o acesso até o ecoponto, qual é o problema real? Nós vamos exaurir esse problema e vamos buscar as soluções. Os grupos de voluntários, de participantes, vão buscar construir essas soluções, e aí os desafios podem ser dos mais variados tipos. Então, esse desafio pode ser feito pela prefeitura, seja ela qual for, para provocar a criatividade, a inovação dentro do município, que surjam soluções criativas para os problemas do cotidiano do município. Como, por exemplo, um dos desafios que eu já vi lá em Guarulhos. A Prefeitura de Guarulhos tem um programa já faz uns bons 7, 8 anos, que é o Experimenta Guarulhos. Ele é justamente um hackathon que ele é realizado uma vez por ano em cada secretaria. Então a Secretaria de Habitação tinha algum desafio, e quais eram os desafios que a Secretaria de Habitação tinha? Vinham voluntários da Secretaria explicar sobre os problemas, sobre o desafio que eles tinham, e alunos de escolas técnicas, de cursos técnicos e superiores da região de Guarulhos iam participar para justamente desenvolver soluções para isso. Então é uma maneira provocativa de fomentar a inovação dentro dos jovens e buscar soluções criativas realmente para o município, né? Gui, a gente está falando aqui da sua trajetória também no ADESAMPA, né? Você atuou como agente de inovação. Qual foi o principal impacto do seu trabalho na comunidade de startups da cidade de São Paulo? Caraca, uma pessoa fazer um impacto na comunidade de startups de São Paulo, acho que são décadas de trabalho. Porque é um cenário tão grande, né, Thomas? A gente fala aí de a porta de entrada do cenário de startups do Brasil. Hoje a gente tem Florianópolis como um dos cenários mais promissores, a gente tem a região do Porto Digital em Recife, a gente tem o Rio Grande do Sul lá em Porto Alegre com o Instituto Caldeira. A gente tem vários players que estão trabalhando. O ACAT também, né? A ACAT, exatamente. A ACAT trabalhando com inovação dentro das prefeituras de Santa Catarina. Eu acho que o que eu pude fazer um pouco lá dentro, Thomas, foi a questão de provocar para que a gente tivesse resultados maiores, para que a gente tivesse um alcance maior, para que a gente olhasse para algumas coisas de maneira diferente, para que a gente pudesse criar programas de inovação que alcançasse mais pessoas. Eu sempre acredito na inclusão, em que a gente traga mais gente para participar na mesa, e que os programas têm que ser muito efetivos, porque quando a gente está trabalhando e está falando sobre dinheiro público, a gente tem que ser muito efetivo, né? E o que você viu, Gui, por exemplo, de mais promissor no ecossistema paulistano que poderia ser replicado em outras regiões? O acesso às instituições, principalmente educacionais, para que a gente possa desenvolver soluções de base tecnológica. Soluções inovadoras, como, por exemplo, o Parque de inovação e tecnologia, todo esse movimento das instituições de São Paulo. O próprio Sebrae, em São Paulo, temos o Sebrae for Startups. Se a gente fala sobre as outras instituições, a gente tem o State Hub aqui. O State Hub é um hub de alta tecnologia. Então, São Paulo, por ter instituições como, por exemplo, a USP, a PUC e a Mackenzie, por exemplo, são instituições de referência que estão na vanguarda da inovação no Brasil. Campinas está aqui do lado também, é uma tremenda referência. Sim. Então, por a gente ter essas instituições aqui, dá um caráter muito único de que a gente pode desenvolver tecnologia dentro dessas instituições e fomentar negócios de base inovadora, que isso no Brasil ainda está começando. É um movimento que as nossas startups de deep tech, de alta tecnologia, que chama, elas ainda não são a nossa maior força, mas é um setor que a gente tem muito como participar, né? A gente tem muito como agregar como nação nesse sentido. Gui, agora, o que te motivou a aceitar o desafio de coordenar o IBRAWork? É uma oportunidade muito interessante, porque o que acontece hoje todo mundo fala sobre Brasil e China, todo mundo fala sobre internacionalização, hoje todo mundo fala sobre a possibilidade de ser um porto
não só de receber outras instituições de outros lugares do mundo, mas também levar, fazer essas conexões com esses outros programas. O IbraWork me parece, em um primeiro momento, que é uma ferramenta, é um portal, é um hub para isso. E a gente tendo esse acesso às instituições públicas brasileiras, a gente tendo esse acesso, como as prefeituras, com esses movimentos que nós estamos provocando, as comunidades que nós estamos desenvolvendo, também estamos auxiliando nesse sentido. E agora com as parcerias internacionais que nós estamos construindo, né, Thomas, me pareceu uma oportunidade muito interessante da gente construir esse hub plural, né, dentro de São Paulo. Gui, o IbraWork ele trabalha com um tripé social, urbano, inovação. Né? A gente tem trabalhado esses 3 pilares e também outros pilares importantes como capacitação, conexão, conhecimento e colaboração. Como é que você vê o termo colaboração para o sistema, esse ecossistema de inovação? Como é que você avalia esses pilares importantes do IbraWork? É fundamental, é fundamental. A gente tem, não só na área de inovação, a gente tem isso muito no empreendedorismo também, as famosas panelinhas, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer algumas provocações, que a gente traz mais pessoas para a mesa, que a gente faz um movimento conjunto e colaborativo, a gente começa a ter resultados mais positivos, a gente começa a ter mais pessoas participando, a gente começa a alcançar mais pessoas também. Querendo ou não, a gente movimenta mais grana, mais instituições, a gente tem mais conexões, a gente consegue apoiar essas instituições e pessoas para levá-las para fora, trazer outras de fora para cá. Enfim, a gente consegue construir uma teia em que a gente consegue desenvolver muito mais a coisa, a gente consegue ter muito mais resultado, né? E quais são os planos para 2026? O ano que vem a gente tem uma série já de calendário para o ano que vem, mas o que você poderia falar aqui para os nossos telespectadores que têm interesse na inovação, na cultura dos e-games, né, na cultura também das relações internacionais, das startups e também das competições que existem fora do Brasil? O que você poderia falar aqui para os nossos telespectadores? Esse ano foi muito, eu acredito que uma construção de uma base bastante sólida em que a gente pudesse colocar as verticais que o IbraWork vem trabalhando, né, Thomas? Então, a gente trabalhou bastante com startup, em conexões com eventos, com plataformas nacionais e internacionais, sejam elas com concursos, sejam elas com programas de internacionalização, com outros movimentos nesse sentido. A gente não tentou inventar a roda, não há necessidade, a gente tem N programas que já funcionam e funcionam muito bem, então por que a gente não ser efetivo no nosso trabalho, que é o de conectar, de ser um hub propriamente dito? Então a gente vai ter muito evento, a gente vai ter muito movimento dentro da área de startups, de conexão, inclusive com desafios internacionais. A gente, na última semana, a gente deu um apoio para parceiros aí de um desafio de base tecnológica de startups na China. Então, com uma premiação bastante alta, em torno de 3 milhões de reais de premiação para os 3 primeiros colocados, além de um acesso a fornecedores, de um acesso a toda uma rede de contatos na China, que pode potencializar e pode ser o próximo unicórnio da cidade de São Paulo. Pode sair lá do IbraWork desse apoio, dessa estruturação que a gente está fazendo. Por outro lado, a gente está trabalhando também dentro da área de games, de desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. A gente entende que o ecossistema de games é muito promissor, até porque, economicamente, os games hoje representam uma fatia de faturamento 2 vezes maior do que o cinema e a música somados. Então a gente está falando hoje de uma das maiores indústrias do entretenimento mundial. E a gente tem muito talento no Brasil, a gente tem muito desenvolvedor aqui em São Paulo, que a gente pode simplesmente apoiar e nos próximos 2, 3 anos aí pode ter um resultado tremendo. A gente já está tendo um resultado muito bom. Então a gente continua com os eventos de conexão dos games também, através do EAI Jogos, que é um movimento que acontece lá no IbraWork. Esse apoio ao terceiro setor, sejam com as instituições sem fins lucrativos tradicionais, apoiando elas com a qualificação, com esses contatos, com oficinas e muitos movimentos que nem a gente faz, basta acompanhar nas redes sociais do IbraWork, a gente está em um movimento constante nesse sentido. Além da questão de comunidades de tecnologia, comunidades de inclusão, a gente trabalha com bastante força
por exemplo, o movimento feminino. A gente teve aí nos últimos 15 meses, foram mais de 20 eventos de grande porte dentro do IbraWork. Então, passaram mais de 1.500 mulheres buscando esse desenvolvimento na área do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia, né? Se a gente for continuar, são tantas verticais que a gente está trabalhando. Eu queria só entrar aqui nesse evento recente com a Clinton Global Initiative, que é a CGI, marcou uma expansão do IbraWork para temas globais de sustentabilidade, inclusive em virtude do COP30. O que essa parceria representa para o Brasil, na sua opinião? É muito interessante, é muito interessante. Mais do que apenas a COP30, que a COP30 foi um movimento que é um pouco pontual, a gente não pode perder essa atenção, a gente precisa correr no dia a dia, a gente precisa desenvolver essas ações no dia a dia, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo, a gente precisa lidar com essas questões da área de ambiental, social e de governança com uma atenção recorrente. A gente já havia trabalhado nesse ano com a Climate Week, né, Thomas? A gente realizou 7 eventos dentro do IbraWork dentro de uma semana. A Climate Week São Paulo realizou em uma semana 100 eventos na cidade de São Paulo. Então, o trabalho que o Michel Porcina, a Nayara, todo o pessoal da instituição O Futuro, que eles fazem um trabalho muito legal. E a gente pôde se aliar a eles para auxiliar e dar palco também para algumas dessas instituições. Inclusive uma rodada de pitches de startups. Reuniões recorrentes que a gente tem, as parcerias que nem a gente está firmando com o pessoal da Secretaria de Mudanças Climáticas e outras secretarias para auxiliar na gestão pública com essa área de ESG, que também é muito nova. A gente precisa entender que a área de ESG, na verdade, não é só o pessoal se amarrando em árvore. É um impacto que tem, inclusive financeiro, em que os municípios podem deixar de colocar dinheiro pelo ralo. Os municípios podem se utilizar de técnicas de gestão de ferramentas, de soluções de base tecnológica, para que eles possam poupar esse recurso e aplicar no que eles realmente querem, nos seus programas de governo. Então, se a gente puder dar essa atenção, se a gente puder auxiliar esses municípios para essas novas técnicas de gestão focadas no ESG, a gente pode ter um resultado bastante positivo, né? Gui, qual que é a importância dos clusters de inovação e a retenção de talentos para cidades inteligentes e sustentáveis, na sua opinião? Isso é uma pergunta bastante cabulosa, porque, por exemplo, eu vim para cá. Tem que trazer os cérebros, né? Sim. Isso é um desafio semelhante ao que a gente encontra do êxodo rural. A gente acaba perdendo bons talentos, a gente acaba perdendo nas comunidades do interior. Por quê? Porque o recurso é mais escasso, as oportunidades são mais escassas. A gente tem uma série de desafios de culturais dentro das regiões de pequeno porte ou que enfrentam dificuldades recorrentes quanto à economia. Então, eles são fundamentais. E aí tem um trabalho muito interessante que o Sebrae faz, que são dos ecossistemas locais de inovação, os ELIS. É um programa que começou recente no Sebrae. A gente, inclusive, como IbraWork, a gente foi bater um papo lá em Natal no ELIS Summit, que foi um encontro nacional dos ecossistemas locais de inovação, justamente para falar sobre isso. Como eu posso começar a estruturar o ecossistema local de inovação no meu município, na minha região, na minha micro-região, quais são os entes que eu preciso trazer, quais são os movimentos que eu preciso fazer, a recorrência é tão importante também. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que demanda muita atenção, muita energia, mais até do que o dinheiro no primeiro momento. Precisa-se de pessoas interessadas que o município discuta a inovação, que as pessoas entrem na inovação. Gui, a gente já está próximo ao fim do nosso programa, mas eu queria que você colocasse as suas considerações finais para o nosso público. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um material muito legal, é um espaço muito legal de fala, de discussão de ideias interessantes. Então, a possibilidade da gente discutir cidades inteligentes, discutir o que a gente está falando no IbraWork, discutir o que a gente vê e muita coisa que a gente compartilha no dia a dia, né, Thomas? Sobre como a gente pode estruturar um ecossistema de inovação em São Paulo mais inclusivo, mais colaborativo, mais saudável, é bastante interessante. O dia restante, eu acredito que seja só convidar o pessoal para participar
participar junto com a gente dos eventos que acontecem lá no IbraWork, que acompanhem as nossas redes IbraWork oficial lá no Instagram, que é onde a gente faz o maior movimento. Com certeza você vai achar alguma coisa para você no IbraWork. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês até esse presente momento e aqui fazer um agradecimento especial ao Guilherme Hope, o CTIO do IbraWork. Guilherme, parabéns aqui pela sua aula de inovação e a sua perspectiva da cultura da inovação para o Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Thomas.